Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Amém. Que bênção. Como é bom louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por tudo. Nosso Senhor, Ele tem nos cuidado, Ele tem tratado os nossos corações, dia após dia. O nosso Deus tem sido fiel. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós estamos aqui para aprender dEle. Nós estamos aqui para louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Nós cantamos louvores a Deus, nós vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos orar e abençoar a sua vida. No culto de domingo, eu trouxe uma palavra falando um pouquinho do apóstolo Paulo. E ele diz na carta aos Coríntios, dizendo: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por causa disto, pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo pediu ao Senhor que retirasse o espinho na carne. Nós não sabemos qual é, e muitos teólogos tentam descobrir qual é esse espinho. A Bíblia não nos diz se era uma deficiência física, se era uma incapacidade de exercer algo ou algum posto, ou ele se achava incapaz de fazer algo. Se era uma pessoa, nós não sabemos. Sabemos que ele pediu a Deus 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós falamos acerca da grandeza de Deus, de que Deus precisa de nós integralmente para poder exercer o poder dele. Quando nós estamos cheios de nós, achando que vencemos as lutas, as batalhas, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, Deus ele não consegue agir. Não consegue agir porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós estamos fracos, é que estamos fortes. Diz o apóstolo Paulo no final do versículo: quando estou fraco, é que eu estou forte. Mas nós não pedimos para Deus para termos fraqueza, nós pedimos para Deus para sermos fortes. E raramente queremos ser fracos. Não queremos demonstrar fraqueza para as outras pessoas. Nós queremos é ser fortes. Queremos é mostrar fortalezas. Mas é nas nossas fraquezas que o poder de Deus é aperfeiçoado. Aproveite os momentos de fraqueza da sua vida. Foi o que falamos no domingo passado. Aproveite o tempo em que Deus está tratando a sua vida e o poder dele está sendo aperfeiçoado na sua vida. Porque quando nós não podemos mais pelas nossas mãos, pelas nossas forças, nós entregamos tudo para Deus. E dizemos: Deus, toma conta de tudo. Porque o teu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. É assim que Deus tem trabalhado ao longo do tempo. Ele tem usado pessoas que, aos olhos do mundo, eram improváveis e tornado essas pessoas grandes. A palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Assim é que Deus usa. O Evangelho é a contramão do mundo. E dizíamos também no domingo de que no reino de Deus, para nós crescermos, nós temos que descer. Quanto mais nós descemos, mais nós crescemos. Assim é no reino de Deus. O nosso Deus, ele é assim. O nosso Deus é aquele que morreu, viveu. Aquele que era rico, se fez pobre. Aquele que diz que quando te derem um tapa numa face, dê também a outra. Que quando te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe também 2. Quando te pedirem uma capa, dê também a túnica. No mundo é totalmente ao inverso, ao contrário. O reino de Deus é inverso do reino dos homens. É por isso que nós precisamos aprender da palavra de Deus, termos comunhão com Ele, para nós vivermos sobre o reinado dele e não sobre o reinado do mundo. Porque é muito fácil nós vivermos sobre o reinado do mundo, porque nós vivemos no mundo. Então, quando nós vamos nos afastando da palavra de Deus, automaticamente nós vamos nos chegando e nos amoldando às formas desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos amoldeis com esse mundo, não vos amoldeis nesse século. Porque é muito fácil nós nos moldarmos. Por isso a importância de hoje, nessa noite, você está ouvindo a palavra de Deus, se alimentando das coisas de Deus, para que você venha a ser tratado, para que você venha a ser liberto, curado, e que cada um de nós venhamos a andar cada vez mais nos caminhos do Senhor. Sabe que eu fiquei pensando e meditando com Deus acerca da palavra de hoje, e sabe que ontem foi o Dia do Amigo aqui no Brasil, e eu vi que muitas pessoas postaram coisas sobre amigos, vi outras pessoas enviando mensagens pelo WhatsApp, também recebi mensagens do Dia do Amigo, e fiquei refletindo um pouco sobre essa questão da amizade. Muitas vezes, nas ministrações, nas conversas, nos aconselhamentos, não são raras as vezes que nós ouvimos as pessoas dizer que não têm amigos. Pastor, eu não tenho amigos. Eu não tenho pessoas que me ligam, pessoas que me mandam mensagens, pessoas que me elogiam, pessoas que estão comigo num tempo de dificuldade, de amargura, de tristeza. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigos. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de enfatizar de que o nosso relacionamento com o próximo, ele está totalmente ligado com o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus, ele dirige o relacionamento que nós temos com o próximo. E é importante nós sabermos e entendermos que Deus é o nosso primeiro amigo, o nosso primeiro e melhor amigo. E eu queria ler um trecho da palavra de Deus, é muito conhecido de muitos no meio evangélico, e nesse dia do amigo, muitas pessoas enviaram, postaram, e eu queria ler ele para reforçar a cada um de nós de que o nosso Deus, ele é nosso amigo. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 15, versículo 12, a partir do versículo 12. Versículo 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Isso é Jesus Cristo falando, gente. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Queria pegar ali o primeiro versículo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E é verdade. Jesus Cristo se torna o nosso melhor amigo e o nosso maior amigo, porque Ele foi aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. Ele entregou a sua vida e Ele pensou primeiramente em nós e não nele. Quando uma pessoa entrega a sua vida, o seu coração, a sua mente a outra pessoa, entrega a sua própria vida, ela não está pensando em si, ela está pensando no outro. E a beleza do Evangelho e todo o conteúdo do Evangelho, ele é todo baseado no outro. Ele é todo baseado no próximo. Ele não é baseado em mim. Então, quando eu enxergo e vejo as pessoas reclamando e dizendo que não tem amigos, eu fico pensando, será que essa pessoa tem sido um amigo para outra pessoa? Porque o Evangelho não diz respeito a mim, mas eu preciso me doar para o outro, é o amor ao outro. Quando eu sou resgatado das trevas, trazido para a luz, por alguém que entregou a sua própria vida por amor a mim, eu compreendo na minha mente que eu preciso dar a minha vida pelos outros. Eu não saio da minha casa no frio para vir pregar o Evangelho aqui, ou vou na madrugada entregar uma comida para algum mendigo, ou entregar cestas básicas para as pessoas que precisam, ou levar alimento para outras pessoas fora do estado, por causa de mim. Eu vou por causa do próximo. O que nós temos que deixar de pensar é que desse Evangelho de que tudo para mim e os outros que Deus cuide. Porque o amor, ele está relacionado ao que eu entrego para o outro, daquilo que eu tenho recebido com Deus. Então eu reforço, a relação que nós temos com o nosso próximo, ela está totalmente relacionada com a relação que eu tenho com Deus. Então quando alguém me diz, eu não consigo me relacionar com o outro, as pessoas não falam comigo, não me ligam, não me mandam mensagem, não me convidam para jantar, eu não tenho amigos, eu fico pensando, essa pessoa não tem um relacionamento firme com Deus. Porque se essa pessoa tivesse um relacionamento firme com Deus, ela seria esse amigo verdadeiro. Ela estaria atrás, ela estaria buscando, ela estaria ofertando, ela estaria abençoando, cuidando, ligando, enviando mensagens, convidando para jantar na sua casa e não esperando ser convidada. Nós precisamos quebrar isso no nosso meio. E não digo no nosso meio, só no meio evangélico, mas em todas as áreas da nossa vida, nesse espírito de comiseração. Quando é que nós vamos assumir a nossa postura de homens e mulheres de Deus, de crentes, e realmente dar a nossa vida pelos nossos amigos, assim como Cristo doou a sua vida? E eu não estou dizendo que você tem que se enfiar na frente de um caminhão ou de um carro, mas eu estou dizendo de você doar o seu tempo, de você gastar tempo em mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, de convidar, de ter paciência, porque muitas pessoas não têm paciência, de fazer uma janta, de colocar a mesa, de convidar pessoas para irem na sua casa. Quando é que nós vamos nos doar realmente
e parar de murmurarmos daquilo que eu não recebi, daquilo que eu não tenho, e nós começarmos a fazer. E eu aprendo com esse texto de Jesus falando, dizendo que não existe o maior amor do que esse. Quando alguém doa, quando alguém dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse: vós sois meus amigos, vírgula, se fazeis o que eu vos mando. Se nós fazemos aquilo que Deus nos manda, nós somos amigos de Deus. Quando nós não fazemos, não cumprimos os mandamentos de Deus, o que nós somos? Inimigos de Deus. Quando nós andamos contrário aos mandamentos de Deus, nós começamos um processo de inimizade com Deus. E o que é a inimizade? É uma separação, é um distanciamento. Então, por isso que Jesus Cristo está dizendo: sois meus amigos se cumprirem os meus mandamentos. Cumprem os meus mandamentos, são meus amigos. Então, o que nós precisamos? Cumprir os mandamentos de Deus para continuar com a nossa amizade, com o nosso amigo verdadeiro. Que nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, por aquele que tudo fez e se entregou pelas nossas vidas. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, aquele que é servo, aquele que não é amigo, não conhece a vida do outro. Não abre a sua vida com o outro. Mas quando nós temos amigos, nós abrimos a nossa vida para esse amigo. E tu sabe que uma das coisas que mais tem separado os amigos são as pessoas irem de coração aberto, confidenciar suas vidas, e quando vê essa pessoa, começa a falar da vida dessa outra pessoa para outras pessoas. Rompe esse laço de amizade. A pessoa confiou nela, entregou seu coração, abriu seu coração, e a outra pessoa, em resposta a isso, abre a vida dessa pessoa para um monte de gente. E isso tem acabado com os relacionamentos. Eu aprendo aqui com esse texto que com os verdadeiros amigos nós podemos abrir o nosso coração. E a pergunta que eu faço para você é se você tem sido um melhor amigo, um bom amigo, onde as pessoas podem confidenciar coisas a você e as coisas vão morrer ali. Será que as pessoas podem realmente abrir o seu coração com você? Olha, o que nós estamos falando nessa noite aqui é nós trazermos para cada um de nós e tentarmos entender se nós temos sido amigos de verdade. Se nós realmente temos sido amigos. E tentar entender aqui o porquê que nós não temos muitos amigos. Porque é o que nós ouvimos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu não tenho muitos amigos, as pessoas não me ligam, não me procuram, não me buscam. Mas você tem sido uma pessoa confiável? As pessoas podem sentar contigo e conversar, abrir o seu coração contigo e saber que essas coisas não vão ser faladas aos quatro ventos, que essa pessoa não vai ficar recebendo charadinha na internet, mensagenzinha, texto bíblico para tentar disfarçar a mensagem que tu está querendo cutucar fulano ou ciclano. Realmente você tem sido um amigo de verdade, assim como Cristo se propõe ser de cada um de nós? É a reflexão que eu convido a cada um de nós a fazer. Seguidamente, eu tenho ouvido também
pessoas dizerem que quando eu estava no mundo eu tinha amigo. Aí agora eu vim para a igreja, sumiram os amigos. Ninguém anda comigo. No mundo, um monte de gente me procurava, eu andava com todo mundo, eu tinha um monte de amigos. Agora parece que os amigos sumiram. O que a palavra de Deus nos diz? Muita gente conhece esse texto, o Salmo, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento vem e dissipa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que não anda na roda dos escarnecedores. A saudade do passado, o povo de Israel também tinha. Quando Deus tirou ele do cativeiro do Egito, onde eles sofriam por anos, milhares de anos, e mandou eles para uma terra prometida. E aí no meio do caminho eles começaram a sentir saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos, da comida. Acho que Deus nos mandou aqui para morrer, aqui nesse meio desse deserto. Esqueceram das promessas de Deus. E quantos de nós têm esquecido das promessas de Deus e olhado lá para o passado? Como era bom no passado, eu andava com um monte de gente. Mas quem tu era lá no passado? O que tu fazia lá atrás? Das coisas ruins, tu lembra da depressão, das crises de ansiedade, das noites mal dormidas, acordar depois de uma noitada com um vazio dentro do peito, vontade de rasgar sem saber o que ia acontecer no outro dia. Disso nós não lembramos. Agora, dos prazeres da carne, a gente gosta de lembrar. Como eu tinha amigos. Aí a gente fica lembrando, como eu tinha amigos, as pessoas me rodeavam, mas o que tu oferecia para elas? Quem sabe tu tinha carro, quem sabe tu levava para tua casa, quem sabe falava dos outros. Agora nós somos nova criatura. Nós mudamos, nós somos transformados por Cristo. Agora nós servimos a Cristo. Nós somos amigos de Deus, recebemos dele e nos doamos todos os dias. E esse processo de doação, de receber de Deus e doar, receber de Deus e doar, é um processo maravilhoso, que traz uma alegria imensa para cada um de nós e um sentido de viver. Mas quando nós paramos tudo isso, ou paramos de receber, ou paramos de dar, ou de frutificar, a palavra de Deus diz que o Pai corta e não dá fruto, a gente não frutifica. E aquele que dá fruto, o Pai cuida e limpa para que dê mais fruto ainda. Então nós não podemos interromper esse processo. É um processo natural daqueles que são novos convertidos, que são regenerados em Cristo, e isso nos faz alegre. E quando nós rompemos esse processo, nós começamos um processo de entristecimento. Porque nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou para ser ou para fazer. Eu gosto de uma analogia que uma vez eu ouvi de um pregador, não me recordo agora qual é o pregador, mas ele dizia que quando um cano passa água por dentro, depois que acaba toda a água, dentro do cano ficam várias gotículas ali no cano por dentro. E ele disse assim, somos nós. Quando nós nos conectamos com Deus e recebemos de Deus e doamos, nós sempre ficamos com algo dentro de nós.
E aquilo é maravilhoso, é satisfatório, é alegre, é bênção em nossas vidas. Que nós venhamos a nos deixar ser usados por Deus e transformados por Deus. Deixar de achar que nós temos só que receber. Nós precisamos é doar, é nos dar. Esse é o verdadeiro amigo. Os amigos dentro da igreja, dentro da congregação. Eu ouço muito, e ouvia muito, pessoas dizendo, mas na igreja tem grupinhos. Eu vi a foto no Facebook da fulana lá, convidou 3, 4 pessoas para ir na casa dela, nunca me convida. Na foto do Instagram lá, na casa do outro, também tu viu um monte de gente, eu nunca me convido. Aí sabe o que acontece aí quando convida o fulano ou a ciclana? A primeira coisa que entra na casa dessa pessoa, ela quer tirar uma foto para postar no Instagram. Mas ela não quer postar foto porque ela se acha valorizada, mas essa pessoa quer postar foto para mostrar para os outros que ela também foi convidada. O que eu quero fazer uma análise nessa noite, quero que cada um faça uma reflexão, é onde é que está o nosso coração. O meu coração é o quê? É ir lá na casa do Mário e da Lia, tomar um café com eles, abraçar, orar por eles? Ou é eu postar uma foto no Instagram, no Facebook, para dizer que eu estava com eles, para dizer que eu sou amado? Queridos, isso é um problema de rejeição, muitas vezes rejeição lá do passado. Pessoas que sofrem com rejeição têm síndrome de serem perseguidas, têm síndrome de não serem amadas, de não serem convidadas. E querem se mostrar para os outros, aí o coração delas está em se mostrar para os outros que são amadas, e não em serem convidadas. Nós precisamos fazer uma autoanálise, aonde está o nosso coração. Eu quero ir na casa do outro para abençoar, eu quero dar, eu quero me doar. Eu quero orar, eu quero ofertar, eu quero fazer uma coisa para te ajudar. É isso que eu quero. Eu não quero receber. Receber Deus vai nos dar. Isso é um processo natural da vida. Isso é um processo natural de cristão. Deus vai nos dar todas as coisas, todas as promessas. Tudo que é dele é nosso. Nós fazemos parte de tudo isso. Lembrem do filho pródigo. Aquele filho que ficou em casa, ele só queria receber, ele não queria dar nada. O irmão dele estava perdido, estava mal, estava morto. Na mente dos pais ele estava morto. Mas quando esse irmão retornou, ele ficou, mas que barbaridade, ali o pai matou um cabrito para dar para o mano. E para mim nada, eu nunca tive um cabritinho para matar com meus amigos. Mas meu filho, tudo que é meu é teu, tudo é nosso. Tu vai ficar te preocupando com teu irmão lá que ganhou um cabrito. E quantas vezes nós ficamos preocupados com outro que ganhou o cabrito? Nós ficamos preocupados, tu vê, Deus abençoou ele, Deus deu uma moto, Deus deu um carro. Mas por favor, tudo que é dele é nosso. Deus sabe o tempo de todas as coisas na nossa vida. Nós temos que nos alegrar, nós temos que aprender a nos alegrar com as aquisições, com os bens do meu amigo. E nós não temos isso porque nós somos orgulhosos. E sabe por que a gente se vangloria do carro que a gente tem? Porque tem outra pessoa que não tem o carro que a gente tem, que tem menos que nós. Porque se todo mundo tivesse o mesmo carro, ninguém se vangloriava do carro que tem. Agora, se a gente sabe que o cara tem menos, aí eu ando, braço para fora, porque o outro tem menos. Porque o nosso coração é mau. Nosso coração é corrupto. Nosso coração é enganoso. E nessa noite a gente precisa fazer uma reflexão interna, dura no nosso coração, nos colocar diante de Deus, ver quem eu tenho sido. Nós temos nos moldado a esse século, a esse mundo, nós temos nos moldado a Facebook, a Instagram, a viver uma vida de mentira, uma vida que não existe. Criar uma timeline de rede social bonita é muito fácil, e viver essa vida. Eu quero viver essa vida todos os dias.
Nós temos que ser essas pessoas transformadas por Cristo. Nós temos que ser os melhores amigos na rua. Todos que nos conhecem precisam saber que nós somos filhos de Deus, que nós somos pessoas diferentes. Não somos pessoas amarguradas, tristes, chateadas, com espírito de comiseração. Não. E infelizmente nós temos visto cristãos assim, tristes, chateados, cabisbaixos, dizendo que não tem amigos. E ninguém os procura, ninguém manda uma mensagem. E a quarta coisa, listei 4, é uma das mais tristes para mim, é de que muitas vezes nós procuramos amigos e as pessoas mais próximas nossas, nós não somos amigos. Às vezes, a pessoa que nós dormimos todos os dias não é a nossa amiga, ou não é o seu amigo. Você tem virado as costas para dormir junto. Tem brigado todos os dias. Não tem estendido a mão, não tem doado a sua vida. Não tem se entregado como Cristo se entregou. E muitas vezes são essas pessoas que buscam amigos fora, que querem mais amigos, que querem receber mensagens, mas a pessoa que mora junto com ela ou com ele, eles não dão a mínima. Não se interessa pelo problema do outro, que é o evangelho verdadeiro. Porque com o cônjuge, nós precisamos olhar no olho do outro e entender o porquê que ele está tendo essa atitude. Qual é a necessidade dele ou dela? Para que eu possa me colocar no lugar e entender esse problema. Porque esses dois seres, homem e mulher, eles não são iguais. Eles são totalmente diferentes. E eu concordo com você que é muito difícil, muitas vezes, de entender um ao outro. Mas é preciso parar e compreender a necessidade. A necessidade de uma mulher não é a mesma necessidade de um homem. A necessidade de um homem não é a mesma necessidade da mulher. Então, se eu começar a viver pelas minhas necessidades, por aquilo que eu acho que é certo, vai haver separação. Então eu preciso entender o porquê que essa pessoa quer tal coisa e me colocar no lugar dela. Às vezes, para o homem, morar numa caverna e ter uma televisão no fundo e um controle remoto, está tudo certo. Uma caverna, azar. Se tiver ar-condicionado, melhor. Mas a mulher quer um quadro, quer um tapetinho, quer uma pinturinha na parede, e aí vai a lista. Mas eu preciso me colocar no lugar dela e achar isso importante, entender que isso é importante para ela. E se é importante para ela, é importante para mim. Amor, é importante o quadro para ti na parede? Tá bom, mas vamos colocar o quadro. Mas eu sei que não é para mim, não é importante o quadro. Para mim, quadro sem quadro tá tudo certo. Entendeu? É com parede pintada, parede não pintada, eu não estou nem aí para a parede. Eu estou preocupado com outras coisas. Eu estou preocupado com as contas para pagar, preocupado com a água, com a luz, com o telefone. O homem pensa assim. Agora a mulher está pensando assim, tá, mas se eu convidar minha amiga aqui... Lá em casa eu estou com umas cadeiras para trocar lá. Tem uns se estribuchando para fora. Aí, amor, como é que eu vou convidar as pessoas para vir? Pá, é verdade, não tem que trocar essas cadeiras. E passa uma semana, e passa duas, pá, tu vê as cadeiras ali. Pá, e a gente olha e passa de novo, pá, tem que trocar essas cadeiras. E aí a gente vai prorrogando, vai indo, né? Daqui a um pouco estoura, né? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, e o amigo verdadeiro é esse, é aquele que se coloca no lugar do outro. Então isso é muito triste, quando dentro de uma própria casa, o pai não é amigo do seu filho. O filho se tranca dentro do quarto, fica no computador e no celular. E já ouvi casos de filhos que mandam mensagem pelo WhatsApp para a mãe e para o pai pedindo Nescau e torrada.
Aí o pai leva, a mãe leva, torrado Nescau, o filho sai, e isso que não estava no tempo da Covid, né? Não, está doente? Não está, é assim. Mas aí a gente vai ver a vida dos pais, também ficam no celular o dia todo, também não são amigos, também não se confidenciam sentimentos, alegrias, tristezas. Um amigo precisa ser confidente do outro. Marido e mulher precisam ser confidente um do outro. Precisa contar os seus desejos, as suas ansiedades, os seus problemas. Marido precisa chorar. Precisa ter coragem para chorar. Mulher precisa ter coragem para chorar, para falar, para compreender, para entender. Não só para cobrar. Então, muitas vezes, as pessoas cobram de um amigo, mas não são amigos. Que nós possamos, nessa noite, rever o nosso conceito de amizade, o nosso conceito de amigo, sabendo, em primeiro lugar, que nós precisamos do nosso amigo verdadeiro, que é Jesus, estarmos conectados com Ele, para que nós venhamos a ser o amigo que Ele quer que nós sejamos para os outros. Esse é o Evangelho verdadeiro. É quando eu penso no outro. É quando eu me entrego por amor ao outro. E assim é na igreja, assim é na nossa casa, assim é no nosso trabalho, assim é na sociedade onde a gente vive. Nós somos chamados para isso. E nós somos felizes em fazer isso. Ah, mas eu não sou feliz, então nós precisamos ser transformados. Tu precisa nascer de novo, querido. Ah, não sou feliz porque eu não consigo doar, não consigo dar. Precisamos nascer de novo. Vou chamar o pessoal do louvor para me ajudar. E daqui a um pouquinho eu quero orar pelas vidas e pelas pessoas. E eu quero que você, aonde você esteja agora, na sua casa, ou no local onde você está assistindo esse culto, ou ouvindo essa mensagem, você possa refletir nessa noite. Que seja uma noite de reflexão. Eu sei que tudo que foi pregado não é algo simples, não é algo fácil de ser aplicado. Existem lutas, adversidades, que nós não conseguimos lutar com as nossas próprias forças. Lembrando da palavra que foi pregada no domingo, que Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Se você está se perguntando nessa hora que não consegue amar o próximo, não consegue mandar uma mensagem, não consegue convidar essa pessoa para ir até a sua casa, se você não consegue conviver com o seu cônjuge, agora com esse momento de pandemia, tem convivido mais tempo com o seu cônjuge e não tem conseguido ser amigo, eu quero lhe dizer, peça a Deus, que eu tenho a certeza de que Deus irá lhe fortalecer. Mas não tente fazer com a sua força, com soberba. Se humilhe diante de Deus. Se ajoelhe diante de Deus, chore se for necessário. Agradeça a Ele pela casa, pelo que você tem. Agradeça a Ele por aquilo que você tem adquirido, conquistado. E eu não digo de bens materiais somente, eu digo de tudo na sua vida, em primeiro lugar da salvação. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela salvação que Ele tem nos dado todos os dias. Agradecer por Ele ter nos resgatado, agradecer por Ele ser nosso amigo. E assim Deus vai tratando o nosso coração, nos convencendo do erro, do pecado, do juízo, para que nós venhamos a ser esse verdadeiro amigo. Nós vamos louvar o nosso Senhor agora e depois eu retorno para estar orando por cada uma das nossas vidas. Por ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, Senhor. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós oramos nessa noite, Pai, e eu te peço da tua graça, do teu Espírito Santo e do teu poder. Eu oro, Pai, por cada uma das vidas que está nos assistindo nessa noite. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a aflição, aquilo que essa pessoa tem vivido nesses dias, mas eu te peço, Pai, da tua graça, Pai, da tua unção sobre essa vida, Pai. Traz um espírito novo, traz um coração novo, Pai, a cada uma dessas vidas, Pai, que estão aqui presentes e que estão nos assistindo, Senhor. Nos traz um coração novo, Senhor, um coração de amigo, Pai.
assim como Tu és conosco. Quantas vezes nós falhamos contigo, Senhor, e Tu nos estende a mão. Tu te esqueces dos nossos erros e dos nossos pecados. Quantas vezes nós queremos condenar o nosso amigo pelo erro, pelo pecado dele. Nós queremos apontar o dedo, queremos julgá-lo, ao passo que o Senhor não nos julga, Senhor. O Senhor nos estende a mão, nos oferece uma nova chance, uma nova oportunidade todos os dias. E nessa noite, Pai, eu oro para que sejamos pessoas novas, pessoas transformadas, sem mágoas, sem ressentimento, sem dor, mas que sejamos doadores e não somente recebedores, Pai. Que nós venhamos a entender o Evangelho, que o Evangelho é sobre dar, é sobre doar, é sobre o outro e não sobre nós, Pai. De que tudo que é Teu é nosso, que nós somos coerdeiros contigo. Pai, em nome de Jesus, nos faz compreender, entender e viver isso todos os dias, Pai. De que Tu estás conosco e nós estamos contigo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos traz unção do alto para nós abençoarmos, para nós doarmos, darmos, Pai. Sermos bênção na vida de outros. Nos traz unção, Pai. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Sozinhos nós não podemos. Nós sabemos, Pai, que a força, o poder para exercer tudo isso vem de Ti. E nessa noite nós Te clamamos e pedimos, nos dá força, nos dá poder, nos traz unção, nos traz alegria de viver, Pai, por dar. Nos traz alegria em dar, Pai. A Tua palavra diz, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber, Senhor. Receber, nós recebemos de Ti todos os dias, Senhor. De nós acordarmos, de nós levantarmos, de nós andarmos, estarmos trabalhando, estarmos aqui nessa noite, vivermos em um país livre, temos equipamentos para pregar o Teu Evangelho. Muitos de nós têm carro, têm casa, têm roupa, têm alimento. E muitas vezes nós murmuramos, nós nos chateamos, nos entristecemos por aquilo que nós não temos, por aquilo que não recebemos, por aquilo que deveríamos ter recebido de alguém ou de outro. Pai, mata a nossa carne nessa noite. Que nós venhamos a nos entregar para os nossos amigos, Pai. Que nós venhamos a ser pessoas de muitos amigos. Que nós somos amigos de outros. Que nós nos doamos para outros. Afasta de nós todo espírito de comiseração, todo espírito de depressão. Eu quebro agora todo mal, todo espírito maligno das trevas. Eu te digo, Satanás, diabo, tu está desmascarado nessa noite. Tu não tem poder para agir sobre as vidas. Toda mágoa, todo rancor, todo ódio, todo sentimento que não vem de Deus e que traz esse espírito de comiseração, eu quebro agora no nome de Jesus. Eu desfaço no nome de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, tu que é filho, tu que é filha, tu é um amado de Deus, tu é uma amada de Deus. Deus não se entregou naquela cruz para te viver murmurando, chorando. Agradece a Deus por tudo que Ele tem te dado todos os dias. Agradece a Deus por tu estar respirando, pelos teus filhos. Agradece a Deus pelo teu cônjuge. Com todos os defeitos que ele tem, Deus tem te dado um para te cuidar. E melhor são dois do que um, diz a palavra de Deus. Nessa noite, agradece a Deus. Assume a tua identidade de filho. Assume a tua identidade de filha. Lavado e regenerado no sangue de Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Aqueles que viverão a eternidade, de eternidade em eternidade com o nosso Senhor. Em um lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, aonde não há ranger de dentes. Louve a Deus todos os dias pela salvação que Ele te deu.
levanta a cabeça, ergue a cabeça e segue adiante. Não desista, não desista. O nosso Deus é poderoso, é um Deus de guerra, é um Deus de batalha, é um Deus de luta, é um Deus que vai à frente. E pode parecer que nada está acontecendo, assim como o povo de Israel estava rodeando as muralhas de Jericó. E rodeava uma vez, e rodeava duas vezes, e rodeava 4 vezes, 5 vezes. E parecia que nada estava acontecendo. Quando eles rodearam pela 7ª vez e o povo gritou, aquelas muralhas caíram no chão. E o povo de Israel tomou posse daquilo que era deles, porque Deus havia dito que era deles. O que Deus te prometeu, Ele vai te dar. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, levanta do lugar onde tu estás. Tu está no teu sofá, na tua cama. Eu te peço, levanta do lugar onde tu estás. Levanta as tuas mãos para os céus, abre as tuas mãos. Eu quero te dizer, recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe a tua promessa. Recebe a tua bênção. Recebe o teu presente. Recebe em nome de Jesus a autoridade de filho, de filha. Recebe em nome de Jesus a dignidade de sentar junto à mesa do Pai, de ser chamado filho. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Tudo está sob o controle dele. Há um novo começo para a sua vida. Preocupações com filhos, com nora, preocupações com empresa, com negócios, preocupações com pessoas, parentes próximos que estão doentes. Eu quero te dizer uma coisa: nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos crer no Senhor, abrir o nosso coração e nos alinharmos com o centro da vontade dEle, porque tudo está acontecendo no plano dEle. Nada foge do plano dEle. Nós somos peças dentro dessa grande engrenagem que se chama vida, que se chama eternidade. E Deus está trabalhando nas nossas vidas. Tudo faz parte de um plano. Se alinhe com o centro da vontade de Deus, creia nele, e Deus irá transformar o seu dia, o seu momento. Vai transformar o seu choro em alegria, a sua lágrima em riso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda e as pratica. Esse é o homem sensato, esse é o homem sábio, aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica. Que nós possamos receber nessa noite e praticá-la. E praticar a palavra de Deus todos os dias exige uma coisa só: humildade da nossa parte. Humildade de saber que estamos errados e de que Deus pode nos tratar. Numa relação conjugal, é humildade, é nos negarmos a nós mesmos, é humildade. Humildade para abrir mão muitas vezes dos nossos direitos. E um relacionamento de amigo é humildade para reconhecer que eu posso estar errado. Tantas pessoas falam e não aceitam ser discordadas e não aceitam estarem erradas. É humildade. O reino de Deus é um reino de humildade. Se você for humilde, você cumpre os mandamentos de Deus. Seja humilde. Ame o próximo. Ame a Deus. Assim nós cumprimos a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nessa noite maravilhosa.
Espero que você tenha recebido de Deus, receba tudo que Ele tem para você nessa noite, que você tenha uma semana abençoada no nome dEle. Depois mande para nós os testemunhos de cura, de libertação, de regeneração da alma. Nós queremos saber o seu testemunho, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até domingo. Beijo em todos. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês.